de versículo 13. 1 Crônicas 13, amém? 1 Crônica 13. Amém. A Bíblia vai dizer que lá em 1 Crônicas 13, Davi vai dizer, vocês vão ter que ler, eu vou correr porque o meu horário já está avançando, depois vocês vão lendo aí. A Bíblia vai dizer que Davi pede para buscar a arca da aliança que os filisteus tinham roubado, que os filisteus tinham pegado nas mãos dos filhos de Eli, Fini e Finéia. Fini e Finéia eram também sacerdotes antes de tudo isso acontecer. Eles estavam transgredindo a imagem de Deus, eles estavam se prostituindo, eram filhos de sacerdote, filho do sacerdote de Eli. E antes de Samuel, o profeta Samuel ser colocado como um profeta, antes de Samuel estar ali já trabalhando em Israel como profeta, existia outro antes dele, o profeta Eli. Os filhos deles desonrou a casa de Eli, os seus filhos desonrou seu pai, se prostituindo, pegando as ofertas de Deus, e todo o povo de Israel via o que ele fazia e estava entristecido, e Deus contemplou tudo aquilo, e Deus entregou os filhos de Eli na mão dos filisteus. Então a Bíblia vai dizer que quando Deus entrega os filhos de Eli na mão dos filisteus, a arca da aliança, que toda vez que acontecia uma guerra, a arca da aliança, onde chegava, havia grandes gritos, havia grande alegria, porque o povo falava, Deus chegou, e o povo se alegrava, porque onde a arca da aliança estava, é porque a presença de Deus estava. Mas por causa do pecado, e Fini e Finéias, Deus não estava ali, só estava a arca. Tem muitas pessoas que olham, né, na vida de pessoas e falam, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Mas é que a Bíblia está nos dizendo, você está olhando a arca. Será que ele está andando na obediência? Será que ele está se desviando do mal? Será que é um de Deus? É um alerta para nós essa noite. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, que nessa igreja aqui tem profetas de Deus, tem mulheres de Deus, tem homens de Deus. É um alerta que Deus está nos dando. Tem muitas pessoas aí colocando a fé em pessoas que não é de Deus. Parece que é de Deus, mas não é de Deus. Só parece, mas não é. Fini e Finéias, eles estavam ali, né, fazendo o que era ruim diante dos olhos de Deus e do povo. Então agora a arca da aliança é entregue aos filisteus, e os filisteus o levam. Quando a arca da aliança foi levada, os filisteus tomaram ali a arca da aliança e colocaram na casa de Dagon. A casa de Dagon é a casa dos sacerdotes ali, daquele povo dos filisteus. Eles também tinham os sacerdotes deles. E quando a arca da aliança foi posta dentro da casa de Dagon, todo dia, eles iam, o sacerdote ia lá ver o que estava acontecendo, e o Dagon estava caído, com a cara no chão. Depois os sacerdotes levantavam este Dagon, esse ídolo, colocavam de pé, e no outro dia eram arrancados os braços, até por fim, Dagon se despedaçar lá. Quer dizer que a presença de Deus não fica em lugar que tem pecado. Vocês vão começar a compreender agora o que eu estou querendo dizer. O que a Bíblia me revelou, o que Deus me revelou através do seu Espírito Santo. Deus, ele não habita em casa que tem pecado. Deus não fica diante do pecado. E se ali tiver o pecado tem que ser destruído. Aleluia. Yes. Então, por fim, além dos sinais que estavam acontecendo, eles não tomou conta do que estava acontecendo, mas já começou a ocorrer
E ali foi tirado de uma cidade, foi levado para outra cidade, até por fim eles pegarem os seus príncipes e eles decidirem: nós temos que tirar a Arca da Aliança daqui, temos que deixar a Arca da Aliança da onde ela veio, mas nós temos que fazer uma coisa: se é Deus mesmo que está nos castigando, nós vamos saber. Presta atenção no que eu vou falar. Vamos fazer um carro e vamos colocar 2 bois nesse carro e vamos colocar o bezerro juntamente, porque quando há um bezerro juntamente com a sua mãe, a vaca não se aparta do bezerro. E aonde que essa vaca for levada juntamente com o bezerro, se foi Deus, ela vai levar fora de nós, mas se não foi Deus, vai acontecer que ela vai ficar. Então os bezerrinhos começou, aí na frente as vacas começou a seguir os bezerrinhos e foi se distanciando e foi saindo de dentro da terra dos filisteus. Quando pensa que não, a Arca da Aliança chega à fronteira. Aleluias. Quando a Arca da Aliança chega até a fronteira, a palavra vai nos dizer que os filisteus acompanhavam tudo de longe, tudo que estava acontecendo. E ali agora os filisteus voltam a informar os seus líderes, voltam a informar ali os reis, os príncipes, né? E a Arca da Aliança atravessou a fronteira e chegou até Bet-Semes, a primeira cidade que ali se encontrava, e chega em Bet-Semes. Então eles voltam e eles falam ali para os príncipes: realmente foi o Senhor Deus que estava nos castigando. Então cessou ali o castigo aos filisteus e agora a Arca da Aliança volta ao seu lugar determinado. Vocês marcou bem o que eu falei, né? 1 Samuel 6 vai estar falando isso aqui. Coloca lá para nós. 1 Samuel 6, 7 e 8. Quem fez aqueles carros? Foi os filisteus. Marca isso aí, viu? Não esquece. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7. A Arca da Aliança chega até Bet-Semes, né? E os homens de Bet-Semes, por quanto olharam a Arca da Aliança, Deus os feriu e os matou. Novamente, o homem, ele teve curiosidade. O homem tocou no que é santo. E ali havia, Deus tinha estipulado para aqueles homens, e somente os sacerdotes e o sumo sacerdote poderia tocar na Arca da Aliança. Mas o povo, por sua vez, quando a Arca da Aliança estava ali, dentro da terra de Israel, os homens de Israel, naquela cidade de Bet-Semes, acaba cometendo erro. Vai olhar o santo do santo. Foram olhar por curiosidade o que tinha dentro da Arca da Aliança. E a Bíblia vai dizer o que tinha lá: a tábua dos 10 mandamentos. O pastor sábado passado estava lá nos ensinando, né, pastor Rodrigo? A vara de Arão que floresceu. E também o pote de maná. Uma porção. O pote de maná, uma porção dentro da Arca da Aliança. Esses são os 3 elementos que estavam dentro da Arca da Aliança. Mas o povo transgrediu a Deus. Somente o sumo sacerdote. E era uma vez por ano. E os levitas que poderiam carregar a Arca da Aliança, poderiam tocar. Não era pessoas qualquer. Nós estamos aprendendo que as coisas de Deus, né, pastor? Elas não podem ser tocadas por qualquer um. As coisas de Deus têm que ser levadas a sério. A palavra é até mim, irmãos. Não vem de mim. A palavra é até mim, vem de Deus. Deus está dando aqui uma refeição para a igreja. Eu estou falando com amor e carinho. Eu sou simples na palavra. Eu tento falar na simplicidade, porque Deus está falando através de mim. E eu tento passar para vocês com amor. Irmãos, quando esse povo morre e a Arca da Aliança fica ali na casa ali agora de um sacerdote que foi levado, Abinadab, a Arca da Aliança fica ali estipuladamente mais ou menos 20 anos. Chamam, né, o sacerdote que poderia estar pegando essa Arca da Aliança,
e aí é levado para a casa de Abinadab. Abinadab é um sacerdote, da linhagem dos sacerdotes. Amém? Gravem isso também. Está lá em 1 Samuel 7:2. Tá? 1 Samuel 7, verso 2. A Arca da Aliança lá vai estar escrito que ficou lá 20 anos. Amém? Então, aí vocês lembram que eu falei do rei Saul? O rei Saul, na época que o rei Saul era rei, eles esqueceram da Arca da Aliança. A Arca da Aliança ficou ali, na casa de Abinadab. Já tinha mais ou menos 20 anos. E agora o rei Davi, vamos voltar aqui no rei Davi. O rei Davi se lembrou. Falou, vamos buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança está esquecida lá. No tempo do rei Saul, ninguém lembrou da Arca da Aliança. E vamos trazer para Jerusalém, vamos trazer para a casa de Davi, a cidade de Davi. A cidade de Davi já estava, né, um lugar já estabilizado, e eles precisavam da Arca da Aliança ali, para que a cidade continuasse sendo alegre. E também, aonde que a Arca da Aliança está, né, é um local de adoração. Então, Davi agora, por Deus livrar ele dos inimigos, Davi estava que nem nós, querendo cultuar a Deus, querendo adorar a Deus, querendo buscar a Deus, e ali precisava da presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então agora vocês estão entendendo, a presença de Deus tem que estar no nosso meio, vocês veem que está a presença de Deus. Agora eu quero dizer para vocês que a Arca da Aliança representa esse tempo, não só o seu coração, não só a sua vida, mas esse tempo também aqui, que vocês aqui, um ajuntamento de pessoas são chamados aqui de Arca da Aliança. Amém? Jesus Cristo agora ele vai mostrar para nós essa noite, através da vida de Abinadab, né? Que ali, Abinadab ficou 20 anos com a Arca da Aliança, ele ficou cuidando da Arca da Aliança, né? Mas o rei, agora o rei Davi, ele manda buscar a Arca da Aliança. E o rei Davi, ele convoca todo Israel. O rei Davi, ele convoca ali os homens escolhidos, foi mais ou menos 30 mil homens buscar. Dentro desses 30 mil homens tinha levita, tinha sumo sacerdote, tinha os cantores, tinha de todos os tipos ali. Nós vamos aprender que ali Davi convoca 30 mil homens, né? E Davi vai com a roupa sacerdotal de um rei, e no meio ali de todo mundo, né? Todo mundo alegre, porque estava indo buscar a Arca da Aliança. Acontece algo que eu estava pedindo para vocês marcar na cabeça de vocês. Davi vacilou. Vocês sabem por que Davi vacilou? Há um erro dentro das igrejas, por aí afora. Há um erro, há um alerta para nós nessa noite. Davi vacilou porque Davi com 30 mil homens, tinha levita, tinha sacerdote, tinha todo mundo ali, tinha cantores, não faltava ninguém. Mas acontece uma morte no meio do povo. Porque Davi, ele resolve imitar, pastor, os filisteus. Davi foi precavido, ele não orou. É a falha do crente, ele não orou. E foi pego de surpresa. Davi, ele não orou, ele só foi buscar na empolgação. Tá todo mundo, vamos fazer um congresso, vamos fazer a festa, a casa está lotada. Tem os músicos, tem todo mundo, mas esqueceram de uma coisa. Às vezes vão fazer congresso por aí, esquecem de orar e buscar primeiramente Deus e saber de Deus o que Deus quer. Às vezes Deus não quer festa, às vezes Deus não quer lotamento de gente, mas Deus quer obediência. Aleluia. Davi estava sendo puxado a orelha dele. Eu vejo Davi sendo puxado a orelha dele e ensinado por Deus. Por quê? Davi manda fazer carro novo. O carro foi destruído na hora que chegou, pastor. Chegou lá, o carro chegou diante de Bet-Semes. Os que ali encontrou, pegou os bois, colocou na pedra, matou os bois, ofereceu um holocausto para Deus e deixou a Arca da Aliança ali, né? Depois que ofereceu o holocausto, e foi destruído aquele carro. Foi queimado o carro. E agora Davi vai falar para fazer um novo carro para levar para Jerusalém. Aí vocês vão aprender o que com isso? Que quando Davi estava voltando com esse monte de gente, no caminho o boi tropeçou. Tem gente tropeçando no meio do caminho porque está fazendo errado. Essa igreja tem doutrina. Essa igreja só fala de doutrina. É a doutrina que te salva, irmão. Aleluia. É a doutrina que te leva para o céu. A igreja que não tem doutrina, irmão. Foge dela, a igreja de Filisteu, mano. Ô igreja.
copia filisteu. A igreja do Senhor não copia filisteu. A igreja do Senhor faz o certo. Deus estabilizou para Moisés os estatutos certos. Moisés, separa levitas, separa varões que estarão na casa dos levitas, levando a arca da aliança nas costas, pastor. Tem gente que não quer levar a arca da aliança nas costas. Tem gente que não quer levar o peso, tem gente que não quer levar o pesado. Ah, está muito pesado, ah, sou eu que faço, ah, sou eu que faço. Ninguém vê eu fazendo. Deus não está pedindo para você ver se alguém está fazendo, Deus está te vendo. Aleluias. Quem te vê é Deus, irmão. Você não precisa ser visto por ninguém. Mas Deus está vendo você. Você está fazendo, Deus está vendo. Você está fazendo, Deus está vendo. Você está cuidando, Deus está vendo. Você está dando aula de escola dominical, Deus está vendo. Você está cuidando da igreja, Deus está vendo. Você está orando mais secreto, Deus está vendo. Orando pela igreja, orando pelos irmãos, Deus está vendo. É do modo antigo, não é do modo de filisteu, não. A igreja nova, música nova, tudo legal. Entendeu? Se for para colocar muita coisa que eu vou colocar aqui, não quero nem colocar para não escandalizar. É jogo de luz, é tanta coisa no meio da igreja. Não é assim, não. Deus estabeleceu ali a arca da aliança no meio do tabernáculo, que tinha os seus arredores, os muros ali, não podia nem o povo entrar do outro lado, que se entrasse, Deus mandava matar, até ele no meio do matava. E para entrar ali o sacerdote, aqui o pastor também já explicou, tinha que andar lá dentro, lá do tabernáculo, lá do Santo dos Santos, com a cortina no pé, porque às vezes o sacerdote, às vezes ele estava em pecado e Deus já fulminava ele mesmo, matava ele. Vocês estão achando que Deus não mata? Não. É só brincar com as coisas de Deus, continuar brincando com as coisas de Deus. É só continuar brincando, existe isso aí no meio da igreja. Gente que brinca com as coisas de Deus, Deus mata. Mas eu não estou aqui para condenar ninguém, só estou dando um alerta. Vamos aqui prestar atenção no que Deus está nos revelando. Deus está colocando para nós, estabelecendo aqui lembranças do que Deus faz na vida de quem é obediente, não vai. Escola dominical não vai estar cansado, vai ele, irmão. O pastor já falou, chega cansado, sai renovado. Vamos pregar, irmão? Ah, não sei. Tem palavra, irmão? Obediência, irmão. Deus te separou para pregar, Deus te separou para fazer, Deus te separou para cantar. Ô varão, Deus te separou para liderar a igreja, varão. Deus está vendo, Deus está contemplando. Você não precisa ser visto pelo povo, não, irmão. Você não precisa ser reconhecido pelo povo, não, irmão. Ô povo de Deus, Deus está falando essa noite, irmão. Glória a Deus. É no secreto que Deus te recompensa. É no secreto. Davi se entristeceu, pastor. Davi se entristeceu, igreja. E agora Davi fica tão triste, porque o Zá colocou ali, né, irmão? Nunca vou te falar o Zá. O boi tropeçou e foi colocar a mão, coitado do Zá. Não foi deixar a arca cair, né? Teve intenção boa. E Deus fulminou o Zá. Deus matou o Zá. Davi se entristeceu. E Davi pensou, e agora? 30 mil pessoas, e Deus fulminou o Zá, porque o boi tropeçou, a arca pendeu, ele foi colocar a mão para não cair, e Deus fulminou. Irmão, você não é escolhido, irmão, para fazer as obras de Deus, as coisas de Deus, não toca nas coisas santas. Você vai pagar um alto preço. Não toca nas coisas santas. Deus separou dentro da igreja cargos eclesiásticos. Aqui estão os pastores, aqui estão os líderes. Cada um tem os seus cargos eclesiásticos. Não entra na área dos irmãos. Não mexe naquilo que Deus colocou na mão de outro irmão. Deixa o irmão trabalhar na área dele. Deixa Deus cumprir na vida do irmão que Deus estabeleceu. Você não é daquela área, não intrometa. Deixa Deus fazer da forma que Deus estabeleceu. É para levar nas costas. É só da família dos levitas, é só levita. Não toca. Deus castiga. Uzá morreu, Davi se entristeceu. Davi falou, e agora? Chama os levitas, chama os sacerdotes, chama todo mundo. O que vamos fazer? Vamos pegar a primeira casa que nós encontrar e vamos deixar a arca lá. Irmãos, Deus escolheu um homem que ninguém dá nada por ele.
Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus escolheu um homem, amado igreja, que ninguém dá nada por ele. A família dele passar dificuldade. Você vai pegar a história, você vai começar vendo que Obed-Edom passava dificuldade. A Bíblia vai dizer que o celeiro daquele homem, a roça daquele homem, os gados, os vizinhos, a terra, todo mundo estava seca, todo mundo estava com problema. Mas ali, Davi, por ordem de Davi, o rei, empunhou, não pediu, ele empunhou, levar até aquela casa. E a arca da aliança foi levada até a casa de Obed-Edom. Glória a Deus. Quando a arca da aliança chega até a casa de Obed-Edom, a Bíblia vai dizer que o rei ordenou que a arca ficasse ali por 3 meses. Obed-Edom falou: tá tudo bem, deixa na minha ilha. Então, ali foi colocada a arca da aliança na casa de Obed-Edom, na ilha dele. Quando a arca da aliança chegou ali na casa de Obed-Edom, Obed-Edom era um homem esquecido. Obed-Edom passava pelos vizinhos. Vou colocar aqui uma breve estudo que eu tive por alguns estudiosos que estudam a Bíblia, e revelou que Obed-Edom passava por um tempo que nem mesmo os vizinhos cumprimentavam ele. Os vizinhos desfaziam dele, os vizinhos não davam nada por ele. Obed-Edom estava passando por um momento de dificuldade, mas quando a arca da aliança chegou até a casa de Obed-Edom, Davi voltou para Jerusalém, todo mundo se dispersou e foi para as suas casas. Na mesma noite, Obed-Edom ajoelhou diante da arca e começa a orar a Deus com temor: Senhor, sua presença está comigo. Aleluia. Mas eu tenho medo, Senhor, meu Deus. Tenho medo da tua presença, Senhor, porque o Senhor já matou aquele homem. Quem é eu para ficar diante da tua presença? Porque o Senhor me escolheu, meu Deus. Me ensina, meu Pai, o que eu tenho que fazer diante da arca, Pai. Me ensina como que eu tenho que trabalhar na tua seara, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus separa você para fazer algo na casa de Deus. Deus coloca você com a missão. Está lavando o banheiro, ninguém me vê. Está limpando o chão da igreja, ninguém me vê. Não reclama, continua limpando, continua fazendo. Está arrumando a igreja, ninguém me vê, Deus está te vendo. Obed-Edom começou a cuidar da arca da aliança com tanto carinho que no dia seguinte a casa de Obed-Edom começa a prosperar. Aleluia. A esposa de Obed-Edom começa a prosperar. Obed-Edom começa a prosperar dentro da sua casa começa a ir bem, seus filhos começam a ir bem. Começa a haver alegria dentro da casa de Obed-Edom. A Bíblia vai dizer que na redondeza das terras de Obed-Edom começou a chover, onde era seco, começou a chover, começou a prosperar a redondeza. Onde a arca da aliança estava, onde ninguém ia visitar, agora as pessoas começam a visitar a casa de Obed-Edom, querendo ver o que estava acontecendo, porque aquele homem, aquele simples homem agora começa a agir diferente. Recebi a Jesus Cristo como meu único suficiente Salvador, se batizei, e agora começo a caminhada com Jesus Cristo. Ah, Senhor, está difícil. Ah, Senhor, eu tenho um problema. Mas o Senhor está dizendo nessa noite: é na dificuldade que eu estou. Se vier a tempestade, e se você tiver com os olhos fitados em Jesus Cristo, você vai passar a tempestade. Mas se você olhar para a tempestade que está acontecendo e não ver Jesus Cristo, você vai afundar que nem Pedro. Aleluia. Pedro, havia uma grande tempestade, mas quando ele fitou os olhos em Jesus Cristo, e os discípulos falando: Pedro, o que está acontecendo? Será que é um fantasma? E Pedro, olhando, firmando os olhos, viu que era o mestre. E Pedro falou: Senhor, diga que vou até você. E Jesus Cristo chamou Pedro. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus Cristo, enquanto ele estava olhando para Jesus Cristo, estava indo tudo bem. Pedro pisou na água.
Que homem que pisa na água, irmão? Jesus Cristo, tudo bem, né? A gente entende que ele é Deus, mas Pedro, um homem, na hora que ele pisou na água, ele firmou os pés, ele não afundou na água. E quando ele foi dar o segundo passo, que ele olhou para o lado e viu a tempestade, irmão, ele afundou, irmão. Não olha na tempestade, olha para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Ah, o irmão é isso, o irmão é aquilo. Ah, está acontecendo isso, está acontecendo. Irmão, é a seta do diabo. Efésios 6, 10. Satanás, ele trabalha desse jeito. Ele trabalha fazendo você olhar para as dificuldades, olhar para os erros. Irmão, nessa noite vamos olhar para Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Se você olhar para Jesus Cristo, você vai entender que quando você está firmado, como aqui Obed-Edom, um homem que ali estabeleceu obedecer a Deus, diante da Arca da Aliança, ele resolveu fazer tudo certinho. Ele resolveu adorar a Deus e fazer certinho. A casa dele prosperou, os negócios dele prosperou, a vida dele prosperou, e agora os vizinhos já estavam indo ver o que estava acontecendo na casa de Obed-Edom. Aleluia. E quando você está passando dificuldade, é assim: ninguém vai lá perguntar como que você está, ninguém vai nem mesmo lembrar de você. Está ferrado mesmo? Mas quando você começa a prosperar, você já começa a ver que algo sobrenatural começa a acontecer. É a inveja, é os olhares de ataque, é os ataques, porque você está prosperando, mas quando você estava lá, né, jogado nas traças, ninguém olhava por você. Aí Deus olha para você, e aí você agora é reconhecido por Deus. Quando você é reconhecido por Deus, irmãos, aí levanta o demônio. O demônio levanta de uma forma para te destruir. Ele não quer te ver bem. Mas Deus, através de Deus aqui, eu quero te falar, te dar uma palavra de conforto, irmão. Faça como Obed-Edom. Ele estava firmado nos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele orava ao Senhor Jesus Cristo e pedia instrução para que ele também não fosse morto. Diante de meio às tempestades, diante de meio aos inimigos, o que aconteceu? Deus transformou a vida de Obed-Edom. Os seus inimigos agora passam a ser amigos. A sua casa passa a ser agora uma casa abençoada. A sua esposa é uma esposa abençoada. Os seus filhos filhos abençoados junto da família. Foi uma passagem muito bonita, que eu também chorei muito. Aleluia, eu chorei toda vez que eu pegava e começava a recitar, o Espírito Santo me visitava. Eu falava assim: eu sei que o Senhor vai falar com alguém. E Deus está falando, graças a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. E as pessoas que ali, Obed-Edom prosperando, agora vai até a casa, até Jerusalém, e anuncia Davi, aquele homem lá, Obed-Edom, que você mandou deixar a arca, ele está prosperando. A prosperidade de Deus está na vida daquele homem. Então Davi, agora a Bíblia vai dizer que Davi se alegrou. Quando Davi se alegra, eu tenho só 5 minutos para terminar, porque eu estou correndo, pulei bastante agora, desculpa. Davi se alegrou de uma forma que a felicidade voltou a brotar no peito de Davi. E agora Davi, ele ora ao Senhor, que nem o Obed-Edom orou, que nem aquele homem que estava ali, buscou sabedoria para cuidar da Arca da Aliança. Davi orou: Senhor meu Deus, ensina. E agora o Senhor Deus instruiu o coração de Davi, que é o coração segundo o coração de Deus. Davi, você foi soberbo, você chegou com arrogância, você foi com roupas de rei. Eu sou rei. Você levou 30 mil homens, né, com saltérios, com cantos, né, se exibindo para todo mundo. Mas o único que deve ser adorado sou eu, Deus. O único que é digno de louvor e adoração. Não é o homem. Aleluia. Graças a Deus por isso. Você tem uma igreja que não adora o homem. Você tem uma igreja que adora o Senhor digno de louvor e adoração, que é o Deus digno. Aleluia. Então Davi agora, pastor, ele se veste que nem os servos. Davi, ele se veste com roupa de linhos, que nem o sumo sacerdote, e desce todo mundo na simplicidade. Não foi mais 30 mil homens, foi ele poucos homens escolhidos por Davi, alguma comitiva, e Davi desce com os sumos sacerdotes. E agora eu quero que vocês entendam, para vocês finalizar aqui essa mensagem que Deus colocou no nosso coração. Davi agora ele desce
com a ordem de Deus. Desce até a Arca da Aliança, como Deus estipulou, como Deus assim o fez pelo seu profeta Moisés. Foi dada uma ordem que os levitas terão que levar a Arca da Aliança nas costas, e assim vocês o farão. Então chama os sacerdotes, dá instrução para os sacerdotes. Vocês podem continuar lendo aí em 1 Crônica 13, viu? Ali vocês vão ver isso aí. Então agora Davi desce ali com os sacerdotes com roupas simples, com roupas de servo, e agora a Arca da Aliança é trazida para Jerusalém. E a parte mais bonita que eu vejo é que Obed-Edom, quando a Arca da Aliança foi anunciada para ele que o rei iria buscar, você acha que ele entristeceu? Obed-Edom ficou feliz, porque é assim a nossa vida. No início Deus vai te dar ânimo, no início Deus vai te dar vigor, no início Deus vai se mostrar para você, mas agora é com você. Você se batizou, você teve um compromisso ali, fez uma aliança com Deus, então você vai procurar Deus agora. É você que tem que procurar Deus. Aleluias, glória a Deus. Agora Deus ele vai nos revelar que agora é você que vai fazer, é você que vai buscar, é você que vai orar, é você que vai clamar a Deus. A Arca da Aliança você tirar da casa de Obed-Edom. Você acha que ele ficou chateado? Porque antes da Arca da Aliança, vocês lembram que eu falei que ele não ia bem. Mas Obed-Edom ele falou: não, vamos buscar a Arca da Aliança, pode preparar aí, vamos arrumar as coisas mesmo. Glória a Deus, aleluias. Falou assim: vamos juntar a Arca da Aliança. Sabe o que aconteceu? Deus honrou ele por tanto, pastor, que Davi mandou colocar ele como porteiro na casa de Deus. Davi estabilizou a tenda para receber a Arca da Aliança, e a Bíblia vai dizer que Obed-Edom foi colocado como porteiro, porque Obed-Edom ficou cuidando mesmo assim da Arca da Aliança. Aleluia, glória a Deus. Deus te separou, meu irmão. Faça com zelo, faça com carinho, que Deus vai te abençoar. Aleluias. Se fosse para dar testemunho de bênção aqui, tinha muita coisa para falar, né? Só para vocês não ficar meio assim, para vocês verem. Tem gente dentro da igreja, se vocês for ver aqui, o pastor acabou de colocar uma bênção aqui, ó. Deus colocou a porta na mão dele aqui, ó. Ninguém fecha, somente Deus. Deus deu um passaporte para ele. A porta que Deus abre, ninguém fecha, a não ser Deus. Deus colocou bênçãos na vida de irmãos aqui, ó. Bênçãos financeiras. Se fosse para que os irmãos começassem a falar aqui, não paravam de falar aqui. É porque serve de Deus, continua servindo a Deus, continua buscando a Deus, que Deus vai abençoar a sua vida, não abandona Deus por nada. Obed-Edom, ele fez esse nome. Então agora, pastor, para finalizar e entregar aqui, a cada 6 passos que Davi dava, Davi oferecia um holocausto a Deus. Glória a Deus, aleluia. A cada 6 passos que Davi dava, né? 1 Crônica 16, 38, tá? Vai falar de Obed-Edom que ele virou porteiro. E a cada 6 passos que Davi dava, ele oferecia holocausto ao Senhor e adorava ao Senhor até chegar em Jerusalém. Amém? E a Arca da Aliança chega na casa de Davi e foi estabelecida ali, pastor, naquele tempo. Aleluia. Agradeço a oportunidade, culto da família, uma mensagem simples, uma mensagem que Deus se revelou, e eu creio que Deus falou no seu coração, porque no meu coração Deus falou na mente. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Glória a Deus. Como ele mesmo disse, a palavra, quando ela é simples, ela fica fácil de entender. Tem um pregador chamado Gesiel Gomes, tem o Osiel Gomes e tem o Gesiel Gomes, já é um senhor de 80 anos, muito usado por Deus, e ele diz assim: quando a palavra é simples, ela é de fácil entendimento, e até uma criança pode entender, e o Espírito Santo revela e as pessoas aceitam Jesus. Amém? As criancinhas foram lá? Já foi chamar as criancinhas já? Irmãos, Deus continua abençoando a vida do nosso presbítero Altair. O presbítero Altair é um dos maiores evangelistas da Irlanda. Eu gosto sempre
carinho enorme pelas almas. Então, quando ele fala, quando ele prega, a gente sente a presença de Deus. Deus continua usando a vida dele como fonte de bênção, como canal de bênção para as